não exclui ninguém. E todo mundo consome ao mesmo tempo. Ou seja, em resumo, a política econômica inteira, é um bem público. É um bem público que o sistema depende disso. Sem a política econômica, o sistema não funciona. Certo? Nós vamos ver vários autores que mostram que o mercado não é uma criação espontânea da natureza. O mercado não é a natureza que cria o mercado. São os agentes que criam o mercado. São as pessoas. Em virtude dos seus próprios interesses. Certo? E, portanto, o mercado é uma outra instituição. Assim como a moeda, assim como a política econômica. São todas regras. Certo? Não tem mercado que funcione sem regra. Não existe. Para começar, qual é a regra básica do mercado? Qualquer mercado capitalista. Paga para levar. Tem que pagar para levar. Então, mas por quê? Por que tem que pagar para levar? Qual é a regra? Existe propriedade. Propriedade privada. É a regra básica do funcionamento dos mercados capitalistas. Sem propriedade privada, não existe mercado. A regra da propriedade antecede o mercado. Certo? E a regra da propriedade, ela é criada pelas pessoas, depois o judiciário vai incorporar, historicamente, é uma construção histórica das civilizações das pessoas, não é a natureza, de novo. Né? Então, por essas e outras, que eu vou estar insistindo com vocês o tempo inteiro, ao longo do curso, né, é que é importante estudar bens públicos. E para estudar bens públicos, nós temos que estudar ação coletiva. Que, de novo, a microeconomia tradicional neoclássica não estuda. A microeconomia estuda ação individual. Mesmo quando chega no nível do equilíbrio geral e do bem-estar social, continua tratando exclusivamente a ação individual. E essa é uma das razões por que não vai para frente, né? Como o Sen mostrou como o próprio Arrow. O Arrow já havia demonstrado isso. Tá? Então, todo esse introito que eu fiz aqui é para chamar a atenção de vocês que o sistema econômico não funciona sem as regras. As regras são parte integrante necessária, básica do funcionamento do sistema econômico. No nosso caso, principalmente, no país emergente, né, a questão que está sempre presente na cabeça dos economistas é a questão do desenvolvimento. Não tem um dia que vocês abrem o jornal que vocês não vejam essa palavra, né, na parte econômica do jornal, e obviamente quem entrou na faculdade de economia está preocupado com o desenvolvimento econômico, quer ver o Brasil sair desse marasmo que ele vira e mexe, se encontra de novo, está nele, tá? E quer entender como é que faz para sair dessa coisa e como é que faz o desenvolvimento. Né? E a economia institucional, nos últimos 20 anos, ela tem contribuído bastante para a questão, para a discussão a respeito do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, ele requer, hoje em dia já se sabe, já é consenso, né? O desenvolvimento econômico, ele requer, para começar, regras claras. Tá certo? E ele requer que as regras sejam obedecidas. A obediência às regras depende da cooperação entre os indivíduos. Então, o que a economia institucional aponta é que, para se entender o desenvolvimento econômico, é necessário entender como se produz a tal cooperação, que faz com que as pessoas ajam segundo as regras. Tá? Então, é mais ou menos esse o nosso percurso. A gente começa o curso com esse artigo, que hoje em dia já é super conhecido, do Acemoglu, né, do John Robinson,
que aponta as instituições como a causa fundamental do crescimento de longo prazo. Esse artigo, nós não vamos ler o artigo inteiro, nós vamos ler só a parte que eles chamam de argumento, que é onde eles fazem a colocação teórica, né? É um modelo conceitual que eles propõem da relação entre o crescimento e as instituições. Isso para chamar a atenção do leitor dessa hipótese deles, né? A hipótese deles está no título. O crescimento é a causa fundamental as instituições são a causa fundamental do crescimento do longo prazo. Então, só para entender qual é a lógica do nosso curso. A gente começa com um artigo que relaciona instituições com o desenvolvimento, depois nós vamos estudar teoricamente as instituições, a cooperação, os bens públicos, tá certo? E lá no finzinho nós retomamos a questão do desenvolvimento vista sobre o enfoque da economia institucional. Tá? Agora, para chegar, né, para fazer essa ponte, dessa primeira aula até a última, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que no fundo, apesar de ser um curso de microeconomia, é um curso de microeconomia e desenvolvimento, porque é uma proposta de discutir as questões que têm se sobressaído na discussão sobre desenvolvimento. Hoje em dia não existe mais quase curso de desenvolvimento que não leve em consideração as questões institucionais. Tá? Mas, em geral, estuda-se a relação das instituições com o desenvolvimento, mas não se estuda com mais afinco teórico a questão da instituição mesmo, na economia. Né? Então, o que esse curso faz o grosso dele é a análise teórica da questão da cooperação, é um curso teórico, não um curso aplicado. Tá? Mas eu faço questão de chamar a atenção para vocês na primeira aula, nas últimas 3 ou 4, não me engano, acho que nas últimas 3, de que essa análise teórica que a gente faz aqui é com vistas a analisar as questões de desenvolvimento para frente. Certo? Não é para ficar nisso, é para usar isso para pensar o desenvolvimento, para pensar a questão da confiança na economia, que o nosso ministro não para de falar, que é isso que ele tem que fazer, tem que recuperar, né, a confiança dos investidores para o Brasil, depois do estrago que foi feito no ano passado, coisa que está difícil, porque o estrago foi tão grande que ninguém mais acredita. Então, essa coisa, você não acredita, você não vai colaborar, você vai jogar e ponto. Como é que faz para recuperar a confiança que gera a colaboração? Né? Que pode gerar, não gera automaticamente, mas que pode gerar. Né? Então é isso que nós vamos discutir, como é que essas coisas, como é que a teoria trata essas questões. Tá? Para fazer isso, depois de ver o Acemoglu e mostrar a relação das instituições com o desenvolvimento, nós usamos 2 textos do Egerton e o trabalho mais conhecido do Douglas North, alguns capítulos, não todos, tá certo? O 1, 2, 3 do Egerton, 1 a 4 do North, para colocar os principais, eu chamo de conceitos básicos, né? Mas, em última análise, é isso mesmo. Essa aula aí, que na verdade são 2 aulas, em primeiro lugar, a gente apresenta a visão desses autores sobre a teoria neoclássica. Eles dialogam, na verdade, com a teoria neoclássica, eles vêm de uma formação neoclássica, ambos, né? Para mostrar como que a teoria neoclássica falha em responder determinadas questões. Né? E aí, a partir dessa constatação, dessa insuficiência, não é que a teoria neoclássica é uma droga, não, ela vai até um ponto, ela faz muito até um ponto, mas a partir de um certo ponto, ela tem limitações, aí precisa outras coisas. Né? E aí, então, eles vêm com as outras coisas, e aí que aparecem os conceitos, mais no sentido da gente homogeneizar a nossa conversa. Para quando eu falar em instituições, vocês sabem do que eu estou falando, quando eu falar em organizações, vocês
respeito do que eu estou falando, direitos de propriedade e assim por diante. Tá? Então, essa aula é para assim, estabelecer as bases da nossa conversa para o resto do curso. Né? Dessa primeira aula, vão surgir algumas questões que são muito importantes, e uma delas, principalmente, é uma que muitos economistas, mesmo que ainda não sejam formados, mas que já têm uma cabeça de economista, têm uma certa resistência em aceitar, que é a questão da racionalidade econômica. Porque muitos autores em economia institucional agregam outras motivações ao comportamento dos agentes. Como vocês sabem, a teoria neoclássica ela trabalha com uma motivação única, o autointeresse. O agente da teoria neoclássica é como o Sen diz, um tolo racional, porque ele é como se fosse um autômato do autointeresse. Ele não escolhe, ele sempre vai na direção de maximizar a satisfação dele. Né? É como se ele não escolhesse, ele maximiza. Né? Então, outros autores introduzem outras motivações, tá? Como valores éticos, valores, crenças políticas ou religiosas, né? Ou então tradição, como é o caso da economia evolucionária, que nós vamos ver mais para frente. E isso, para quem já foi um pouco formado dentro da tradição neoclássica, às vezes é um pouco difícil de aceitar, né? Que a teoria abra as possibilidades da escolha do agente. Quando o agente, afinal de contas, vai escolher. Porque daí ele pode escolher entre motivações também. Né? Ele pode ser autointeressado ou honesto, que pode ser conflitante. Tá certo? Ser autointeressado e ser honesto pode ser conflitante. Ele vai ter que escolher, em determinadas circunstâncias, se ele vai ser autointeressado ou se ele vai ser honesto. E isso a teoria neoclássica não aceita, mas muitos autores de economia institucional aceitam. Então, para dirimir essa resistência, ou pelo menos, digamos, amenizar essa resistência de algumas pessoas, a gente discute esses dois textos. Um da Elinor Ostrom, desculpa. Antes é o Olson. O Olson mostra o problema da ação, eu já volto. Mas a gente discute o Sen e Elinor Ostrom. O Sen, ele coloca a questão, na forma como ele vê, de ampliar, tá certo? O leque de escolha do agente, nesse artigo que ele chama de tolos racionais, né? Onde ele faz justamente uma crítica das fundações comportamentais da teoria econômica em termos teóricos. Tá? E a Elinor Ostrom, o que ela faz é buscar evidências empíricas de comportamentos não egoístas. Tá? E ela tem uma base de trabalhos próprios e de terceiros que indicam, com base em teoria dos jogos, com base em experimentos de campo e com base em trabalhos de laboratórios experimentais, que indicam que, em muitas circunstâncias, as pessoas não agem egoisticamente e que, portanto, é empiricamente, tá certo? Possível o comportamento não autointeressado, não egoísta. Né? Só para deixar claro que não é todo mundo, tá, que se agarra exclusivamente ao autointeresse como faz a teoria neoclássica. Né? O Mansur Olson, que eu coloco um pouquinho antes ali, logo depois dos conceitos básicos, é o trabalho clássico que mostra que a teoria neoclássica não consegue responder o problema dos bens coletivos. E que, portanto, nós temos que abrir o leque, tá certo? Das motivações, que é o que o Sen faz, para poder dar respostas para a questão dos bens coletivos. Basicamente, o Olson, o que ele fez foi trazer à tona o problema do carona, que hoje em dia é corriqueiro em teoria econômica, e mostrar que com carona não dá para se produzir bens coletivos. Então, se todos os agentes forem exclusivamente autointeressados, não tem produção de bens coletivos.
a não ser em algumas circunstâncias que ele fala, mas que não garantem, na verdade, que o bem coletivo vai ser produzido. Ao passo que, se, por exemplo, a gente pressupõe que o indivíduo, como faz ele no Horóscopo, que o indivíduo recíproca, não existe essa palavra, ele age em reciprocidade com o outro. Se o outro é legal com ele, ele é legal. Mesmo que não seja exatamente o que vai maximizar. Mesmo porque, isso aqui, eu vou fazer um parênteses, isso vai aparecer mais. Tem uma questão de incerteza, que muitas vezes não dá para saber se de fato aquele seria o comportamento mais racional. E aí, na incerteza, muitas vezes os indivíduos preferem agir como os outros agem, porque se os outros estão agindo daquele jeito, é porque provavelmente esse é um jeito que dá certo. Pode ser que não maximize nada, mas pelo menos dá um resultado. O que já é uma grande coisa. Numa situação de incerteza, ter um resultado positivo é um grande resultado. Né? Se a pessoa não sabe qual é o máximo, né? E esse é um dos primeiros pressupostos que os institucionalistas rejeitam. É o da informação perfeita, da teoria básica. Né? Quando você introduz incerteza ou informação assimétrica, fica difícil. Você pode cair num ciclo vicioso de